Hoje eu vou passar uma dica de copywriting que é sensacional. Ela fez grande diferença para a gente aqui na GoMakers e tenho certeza que vai fazer muita diferença aí para você também, para melhorar o nível das suas ofertas e o nível de vendas aí dos seus produtos ou serviços. Mas eu não vou dar mais detalhes agora, eu quero que você venha comigo para descobrir qual dica é essa. Então, bora lá! Bom, você deve estar bastante curioso para saber qual dica é essa, né? E ela realmente é sensacional, eu já posso te adiantar isso. Mas antes, rapidinho, já dá o seu joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e também curta a nossa fanpage. E qual que é essa dica? Essa dica é o que a gente chama de stack. Se eu fosse traduzir para o português, seria empilhamento. Eu já vou mostrar aqui na tela o que significa esse stack e também por que ele funciona muito bem. Eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, essa dica não fomos nós que desenvolvemos, eu aprendi com um americano chamado Russell Brunson, que é um gigante aí do marketing digital, realmente é uma dica muito bacana. E eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, eu gosto muito de copywriting, para saber por que ela funciona e eu descobri isso aqui que está na tela, vem comigo. Tem um efeito chamado de Primacy Recency Effect, né? A tradução dessas duas palavras para o português fica meio estranha, primazia e efeito de primazia e recência, é um pouco meio confuso de entender se for traduzir literalmente, mas o que isso significa, né? Esse conceito também ele é chamado de Serial Position Effect, ou um ou outro é a mesma coisa. O que isso significa? Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos, onde separavam algumas pessoas para ouvir uma lista de palavras, como se fosse um ditado. Então, o pesquisador falava lá de 1 a 20 palavras em sequência, né? 20 palavras em sequência. Terminada essa sequência, ele chegava para as pessoas da pesquisa e falava assim: quais palavras você se lembra da lista de 20 palavras que eu passei, que eu ditei para você? E isso foi a descoberta da pesquisa. Eles descobriram que a maioria das pessoas lembra das palavras que estavam no começo da lista e também das palavras que estavam no final da lista. Ou seja, as palavras que estavam no meio da lista, né, nas posições intermediárias, as pessoas não lembravam tanto. E por que isso tem a ver com marketing digital, com fazer a sua oferta bem feita aí para o seu público? Porque quando você estiver construindo sua oferta, seja do seu produto ou do seu serviço, é muito importante que a sua oferta seja muito boa no começo e também muito boa no final. Eu já vou mostrar como que funciona o stack para você entender melhor. Então, no começo você tem que chamar atenção, fazer um gancho, enfim, tem que realmente entreter a pessoa para ela ficar conectada com você. E no final você tem que fechar muito bem a sua oferta, porque a pessoa, o seu consumidor, vai lembrar do começo e do final. O que está no meio, a pessoa acaba não lembrando muito, tá bom? Nessa pesquisa eles descobriram aí que cerca de pouco mais de 50% das pessoas lembravam das primeiras posições, né, das palavras que estavam em primeiro, da posição de 1 a 5, e o resto das pessoas que lembravam das palavras, da maioria das palavras, eram as palavras que estavam no final dessa lista, né, quase 75% das pessoas. Então, o que está no começo eles chamam de Primacy Effect, né, que ativa um pouco a memória um pouco mais longa, e as palavras que estavam no final da lista de Recency Effect, de recência, as palavras que foram ditas mais recentemente, a pessoa tende a lembrar mais disso. Então, coloca isso na sua cabeça. Sua oferta tem que ser boa no começo e no final. E como que você faz um fechamento de oferta matador? Com isso aqui, olha, que eu vou mostrar na tela para você, que é o stack. Se a gente for fazer uma tradução livre, é o empilhamento, né? Esse é um exemplo do Recency Effect, né? Do efeito de recência, daquilo que foi dito por último na sua oferta. E como que funciona o stack? Inclusive eu utilizo isso aqui em um dos nossos treinamentos, para vender um dos nossos treinamentos, que é o Copybox. Se você quiser conhecer melhor sobre esse treinamento nosso de copywriting, clica aqui na tela, que vai aparecer um link, você pode conhecer mais em detalhe. Mas como que funciona o stack? É mais ou menos assim, olha. Ao longo da apresentação desse treinamento que a gente tem à venda aqui na GoMakers, eu vou montando esse empilhamento. Então eu falo para a pessoa, olha, você vai ter acesso a 12 meses do Copybox Masterclass, que é um item que tem lá dentro do nosso treinamento, e coloco o valor e explico o que é a Masterclass. Depois que eu expliquei o que é a Masterclass, eu falo, olha, você também vai ter acesso a 12 meses do gerador de scripts e webinários, que é outra parte do nosso treinamento, e vou montando o valor.
E continuo, falo dos mockups de página, que é uma outra parte do nosso treinamento. Você não precisa entender esses detalhes, se você quiser conhecer, clica aí que você vai lá e conhece. O que eu quero passar é o funcionamento dessa técnica, tá bom? E você continua apresentando o que tem no seu produto, apresentando o que tem aí na sua oferta, construindo a sua oferta, e no final você termina com esse stack, com esse empilhamento montado na tela. Por quê? Porque é isso que a pessoa vai lembrar lá no final. Você apresentou tudo que o seu treinamento, o seu produto, o seu serviço tem e no final você junta tudo isso numa tela para a pessoa bater o olho e lembrar disso. Ou seja, é o recency effect, né? A pessoa vai lembrar daquilo que foi dito por último. Então, por mais que eu tenha explicado em detalhes cada uma dessas etapas do nosso treinamento, a pessoa vai lembrar no final dessa tela aqui, que tem as 4 etapas mostradas tudo junto com o preço total, tá? Então isso é o empilhamento. Funciona muito, muito, muito bem para webinários, a gente tem utilizado isso com webinário, com grande resultado. Então essa dica eu considero que ela é muito valiosa. Aplica isso aí na sua oferta do seu produto ou serviço. Se você estiver fazendo webinários também, funciona muito bem. Então vá construindo a sua oferta e no final você coloca tudo que você está oferecendo, tudo que você está vendendo num slide só, tudo empilhado, que é o stack, tá? O empilhamento. Isso funciona muito bem. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você quiser conhecer esse treinamento que eu citei, ele é o Copybox, é um treinamento sobre copywriting muito completo. É só clicar aqui em cima, nesse card, que você vai ser direcionado para ter mais detalhes. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente responde na medida do possível. É isso aí, dá o seu joinha, se inscreve no canal e curte a nossa fanpage. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!